dias, mas Jesus está no controle das nossas vidas. Agradecer pela nossa missionária que fez esse convite, que Deus lhe abençoe. Louvado seja o irmão do Senhor, está aqui acompanhando a teologia desse culto, né, irmãos? Que coisa linda, cada um que veio com sua palavra e veio a direção do meu coração. Abrindo nossas Bíblias. Louvado seja o irmão do Senhor, Neemias, capítulo 1. Vamos ler somente o primeiro. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Confesso para a igreja que ontem, né, eu estava ali dentro do hospital, passei muito mal, né, estou aqui toda roxa, né, estava no soro. Falei, Senhor, né, a minha palavra é sim ou não. A palavra de estarmos aqui, e o Senhor, aleluia, me fez eu sair daquele hospital ali, estava naquele leito ali, no soro, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Diz assim a palavra de Deus. A palavra de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês que Eliseu, no ano 20º, estando em Susã, fortaleza. Até aqui em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, eu fiquei muito feliz, né, quando o nosso amado jovem leu, né, aleluia, em Êxodo 14, que ele pelejará por vós e vós camareis. Né, é ele quem guerreia pelas minhas causas, pelas tuas guerras, é ele quem peleja, aleluia, pela minha tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí também a nossa amada irmã vem trazendo ali também Salmos de 46, que ele é o nosso refúgio, aleluia, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Como ele tem, aleluia, guerreado pelas nossas guerras. Como ele tem cuidado, aleluia, de mim e de você. É por isso que nós estamos aqui para glorificarmos o nome do Senhor. Aleluia, como eu vim falando, ali eu estava naquele hospital, minha glicose foi a 600. Né, ali, irmãos, correram comigo para aquele soro ali. Eu falei, Senhor, esse-me aqui amanhã, eu preciso de estar ali para trazer a tua palavra. Porque nós sabemos, irmão, da onde nós vimos e aonde nós estamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos recuar. Porque a Bíblia me ensina, irmãos, que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está apto para entrar no reino do céu. E aquele que faz desordenadamente até o pouco que tem estirado. Aleluia, louvado seja Deus, só nos chamou para um compromisso. E o compromisso é de nós pregoar a palavra de Deus, levar o ídolo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, e aqui a palavra de Deus vem dizendo para mim e para você. Irmãos, quando eu olho para Neemias, que coisa linda, do propósito, aleluia, do chamado, a qual Deus tinha na vida, aleluia, de Neemias. Aleluia, não é diferente na minha e na tua vida. Glória a Jesus. Neemias, aleluia, louvado seja Deus, nos ensina. Nós reconstruir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que vai dizer que né, o Senhor lhe falando. Né, os nossos corações, Neemias nos ensina. Reconstruir, exige visão. Né, aleluia, e oração. Nós temos que ter uma visão ampla. Neemias, ele tinha uma visão ampla. Neemias, aleluia, tinha uma visão ampla, aleluia, diante daquilo que ele fazia. Neemias, louvado seja o nome do Senhor, era um homem de coragem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era um homem, aleluia, de propósito. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Neemias era um homem de propósito. Por isso que aquela obra ali foi construída, aquele muro. Diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neemias para receber permissão, aleluia, do rei, para ir a Jerusalém, ele teve que fazer o que? Jejuar e orar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cada propósito na minha e na tua vida, nós precisamos ir diante do Senhor. Aleluia, se nós não jejuarmos, não orar, aleluia, de nada adianta, mas ele estava ali na dispensação do Senhor. Ele estava ali orando, jejuando e clamando a Deus. Aleluia, diz a palavra de Deus que dentro de 52 dias, aquele muro ali foi construído. Louvado seja o nome do Senhor. Foi fácil, não foi fácil. Nem diz a palavra de Deus que Neemias,
Louvado seja o nome do Senhor, né? Para ele recebeu uma permissão do rei para ir a Jerusalém, mas para isso ele que teve que estar ali no propósito, na oração, no jejum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o teu propósito para com Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, não recua daquilo a qual Deus tem te chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Neemias escreve, aleluia, essa situação devastadora. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja, os muros ali estão em ruína, né? Foram todos destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por 4 meses, né, ele estava ali em oração, orando a Deus. Diz a palavra de Deus que ele estava ali em oração. Louvado seja o nome do Senhor, orando a Deus. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o chamado, ela tem uma missão. Qual é a sua missão nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o seu propósito de Deus? Aleluia. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que nós não devemos descer, aleluia, o nível dos nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas viver a altura, aleluia, que Deus nos mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, irmãos, estar, aleluia, na disposição a qual Deus tem nos chamado. Neemias tinha planejamento, perseverança, ele tinha oração, né? Para tudo que nós vamos fazer para Deus, nós temos que fazer planejamento. Nós precisamos orar, nós precisamos de ação, nós precisamos de atitude, nós precisamos nos colocar de pé como soldado. Quando eu olho para a vida de Neemias, que coisa linda! Louvado seja o nome do Senhor. Tinha planejamento ali, aleluia, tinha propósito de Deus, tinha fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível, aleluia, nós agradarmos a Deus. Foi ele um homem de fé, irmãos amados. E diz a palavra de Deus que houve perseverança e oração e propósito na vida de Neemias. Deus amado. Aleluia, precisamos ter propósito, precisamos orar, precisamos nos colocar de pé. Porque quem nos chamou foi o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os opositores ali usavam mentira para tentar descrever, aleluia, Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto tem se levantado até mesmo contra o nosso ministério, contra as nossas vidas. Jesus querido, aleluia. Senhor tenta nos paralisar. Mas aleluia, o chamado, o propósito, a qual nos chamou foi o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Neemias ali, diz a palavra de Deus, né, irmãos amados? Aleluia, que o adversário ele tentava paralisar Neemias, mas ele estava ali no propósito, é na oração. Jesus. Nós vencemos gigantes. É verdade, Pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui, né, meu pastor e meu esposo, dando um abraço para o nosso pastor e pastor. Nós estamos ali, a nossa igreja de oração, irmãos. A igreja está em oração, porque é tempo de nós orar e buscarmos a graça do Senhor. Pai, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, buscar encontro, se pode achar encontro, encontro ele está perto, porque vai chegar dia, aleluia, que essas portas aí vai se fechar, e muitos vai bater a porta, não vai se abrir, que nós possamos aproveitar essa oportunidade, e a oportunidade oportuna é hoje. Jesus te convida, aleluia, nesta noite, para tu entrar na arca. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, irmãos amados, que Neemias tinha propósito no seu coração. Não é diferente na minha, na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos amados, os aposentadores, né? Os inimigos mentiram para tentar desacreditar em Neemias. Quantos levante, louvado seja o nome do Senhor. Essa semana mesmo eu falei para meu esposo, falei, filho, coloca a igreja em oração, porque nós estamos em guerra, aleluia, com o nosso adversário. Deus, é verdade, o nosso adversário, os nossos acusadores, que é o nosso inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele estava no propósito com Deus.
seja Deus. Neemias descreve a situação devastadora. Ele estava ali, irmãos amados, em oração, para que a obra fosse concretizada naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E me chama bastante atenção, irmãos amados. Eu vou pular um pouquinho aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos dentro da palavra, a palavra que edifica. Louvado seja o nome do Senhor, diz a palavra de Deus, irmãos. Oh glória, ali em Provérbios 24 e 10, oh glória, essa palavra me chama bastante atenção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer, aleluia, que aquele que se mostrar, diz a palavra de Deus, irmãos, que aquele que se mostrar frouxo, Provérbios capítulo 24 e 10, e separa os valentes, os corajosos missionários. Aleluia, que aquele que se mostrar frouxo, aleluia, no dia da tua angústia, aleluia, tua força, aleluia, será pequena. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, oh glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, irmãos, ele tinha consciência que aquilo que ele fazia era grande. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não enxergo o tamanho do propósito, eu paro por coisas pequenas. Diz a palavra de Deus, irmãos amados, que nós devemos nos fortalecer a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se nós não entendermos o chamado de Deus, nós saímos do propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E como minha pastora está saindo do propósito de Deus, está perdendo a direção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por coisas pequenas, aleluia, nós saímos da presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por coisas pequenas nós paramos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se eu paro por coisas pequenas, aleluia, aleluia, eu não vou entender o propósito que Deus tem na minha vida. Aleluia, existe pessoas saindo do propósito de Deus porque não entende, aleluia, o chamado. Aleluia, cada um que Deus tem um propósito. Cada um que Deus tem um chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, se eu não entendo o chamado de Deus, que motivo eu tenho para parar? Aleluia, nenhum motivo, né, minha pastora? Nós não temos nenhum motivo para parar, porque Jesus nos deu uma ordem, já nós não podemos recuar. Verdade, Senhor, aleluia, Deus. Irmãos, nós estamos atravessando os dias difíceis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos atravessando os dias difíceis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo, elas têm que estar enquadradas mesmo na oração, na busca das madrugadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos montes, nas buscas. Louvado seja o nome do Senhor nessa madrugada. O Senhor me dava, aleluia, uma visão. E ali falei, Senhor, que mistério é esse? Eu regia um coral muito grande. Aquele coral, minha pastora, era muito grande, igreja. Eu começava a reger aquele coral. Louvado seja o nome do Senhor. Ali estava um missionário. O Senhor me apresentava direitinho aquele missionário. O Senhor me dá essas visões, eu fico com medo. Eu falo, Senhor, mas eu vou ter que falar com ele. Eu apresentava, ele estava no meio daquela multidão ali. Eu cumpria. E o Senhor ali, sabe, homem que prega muito bem, tem teologia, é muito pregador da palavra. Ele estava naquele coral, eu regia ele. E aí o Senhor me apresentava. E eu falava para ele assim, filho, tu vai meditar lá em Neemias capítulo 6 e verso 3. Desta forma o Senhor me falava nesta madrugada. Espírito Santo. Senhor, chamai de glória a Deus. Deus, eu beijei aquele jovem. Quando sair, aleluia, deste coral, você vai pegar Neemias capítulo 6 e verso 3 e vai, aleluia, entregar essa palavra. Eu falei, Senhor, não estou entendendo, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele
Louvado seja o nome do Senhor. A gente até pregou aqui na igreja, muito usado por Deus, uma vez. Ele falou, liga para ele, fala com ele. Eu falei, pensei, falei, eu vou ligar, eu vou falar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, né, irmãos, é engraçado que essa passagem vai dizer, enviei mensageiros, né? A própria palavra vai dizer, enviei mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, aleluia, louvado seja Deus, de modo que não poderei descer. É necessário que esta obra, aleluia, enquanto foste de convosco, aleluia, louvado seja Deus. Foi a mensagem que Deus me dava nessa madrugada. E ali, louvado seja, eu liguei para ele e falou assim, missionário, estou quase parando. Falei, não para, porque quem te chamou foi o Senhor. Irmãos amados, é muito difícil quando você vai falar com uma pessoa cheia de teologia, aquela coisa toda. São pais, sabe, se sente mais capacitado como o nosso jovem aqui, né? Com suas palavras, foi bem suas palavras. Louvado seja Deus, nós aqui nesse momento se sentimos menor da casa. Nós sentimos assim da casa. E meu Jesus, Deus, nós sentimos mesmo o menor meu da casa. Deus, Porque quem brilha aqui é Ele. glória! Ele pode brilhar aqui. Aleluia, Deus. Só Ele pode. É verdade, Jesus. Nós somos Aleluia. aqui somente o mordomo. Nós somos aqui somente o porta-voz. Nós somente estamos aqui, irmãos amados. Aleluia. Louvado seja Deus, um instrumento para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se depender de mim, nada eu posso fazer. Mas Ele é o dono de tudo, Ele pode. Aleluia. Quando eu saí de casa, eu falei, Senhor, eu não tenho prata e nem ouro. Aleluia, mas Tu és o dono de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos amados, nessa madrugada, nesse sonho, eu contei para esse jovem. Nessa manhã estava já chegando no seu trabalho. Aí eu falei com ele, filho, aleluia, louvado seja Deus, não para, porque a obra é muito grande. Olha que coisa linda. Jesus, Louvado seja Jesus. o nome do Senhor, a obra é grande. Glória a Deus, E o motivo aleluia. que você tem para parar, irmãos amados, muitas vezes nós queremos deixar nossa cruz pelo meio do caminho, porque está pesada. Mas não está não, irmão, cada um deve levar a tua cruz. Glória a Irmãos amados, Deus. eu vi uma mensagem, Meu uma Deus. coisa muito linda. Eu não sei se os irmãos chegou a ver daquele jovem, 3 jovens, carregavam uma cruz, né? Não sei quem viu, né? Cada um carregava a tua cruz. Aí ia na frente, né? Ela vai carregando a tua cruz, lá vai o outro, os 3. Aí um falou, né? Mas a mim falou para os amigos, a minha cruz está pesada, né? Louvado seja Deus. Né? E ali lá ia, eu tinha que atravessar um riozinho, tinha que atravessar o rio do outro lado. E chegando ali, irmãos amados, cada um conseguiu colocar a cruz ali naquela ponte para atravessar do lado de lá. O primeiro conseguiu, o segundo conseguiu. Quando chegou no terceiro, né, ele sentiu atrás que a cruz estava pesada, vamos cortar um pedaço. Na hora de passar, ele ficou lá de cá, não conseguiu passar porque cortou um pedaço da tua cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Devemos levar a nossa cruz. Louvado seja o nome do Aleluia, Senhor. Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quando olha para Neemias, louvado seja o nome do Senhor. O próprio adversário, ele tentava intimidar Neemias. E quantos tentamos fazer assim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Muitos tentam nos intimidar. Irmãos, agora nós estávamos vindo. Louvado seja o nome do Senhor, vindo lá de casa, eu e o missionário Cássio. E nós passamos em frente, né, no centro de espírito, Glória. Ali onde tinha os 4 bodes amarrados, sendo crucificados ali. Irmãos, oferendo. É verdade, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, da nossa missionária também que viu. Eu falei, olha ali no sacrifício, o diabo ele faz tudo para sacrificar os bichos. É, meu Deus. Louvado seja Deus. E muitas vezes, irmãos amados, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Deus querido. Né, pastor? Muitas vezes nós pensamos que nós estamos fazendo muita coisa, ainda nada. Aleluia, porque Jesus nos chamou. Glória, glória a Deus. Aleluia, É Pai. para trabalhar na obra. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós estamos pensando que nós estamos fazendo muita coisa, ainda nada. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, Irmãos, Senhor louvado Deus. seja Deus em 94. Olha só, eu não recuo. Quando alguém me chama para
Louvado seja Deus. Em 94, minha irmã estava presa dentro de uma prisão. Em 94, É verdade, Senhor. Aleluia. Em 94, lá em Espírito Santo, na cidade do interior, no presídio bem pequenininho, fiquei presa ali. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus sabe o que eu passei naquele lugar. Não tinha minha mãe nem meu pai. Louvado seja Deus por cuidar da minha família. Louvado seja Deus, a família que eu fui criada no Espiritismo. Né? Fui criada ali no Espiritismo. Fui criada ali no meio do bebedeiro. Irmãos, eu fumava, eu bebia. Meu esposo, quando me conheceu, é porque ele não está aqui. Quando ele me conheceu, irmãos, ele me conheceu na bêbada, jogada pelo chão. Né? Lá toda bêbada, ele levou para casa da tia dele para ela cuidar de mim na época. Irmã, eu passei o processo. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia conselho de mãe, não tinha mãe para me aconselhar, não tinha pai. Louvado seja Deus, eu estava já virando escravo. Deus querido, aleluia, Pai. Eu escravo do diabo. Quando eu cheguei aqui em 96, eu cheguei aqui no Rio. 96 eu cheguei aqui no Rio. Cheguei aqui, irmão, toda oprimida, toda deprimida pelo diabo. Deus santo, Deus de maravilha. Ele levou uma sepultura, mas Jesus achou graça em Meu mim. Deus. É por isso que eu estou aqui para glorificar o nome Tu és do Senhor. maravilhoso, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando louvado seja Deus, quando nós ia para a igreja, irmãos, louvado seja Deus, meu esposo falava assim: eu não vou para a igreja com você não, você me faz passar muita vergonha. Eu falei: filho, mas eu preciso de estar lá, eu preciso de ser liberta. Deus querido. Eu tinha aquele desejo pela sede da minha alma, eu queria ser liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido Eu seja, atravessado Pai. pelo adversário. É isso que ele tenta fazer nos intimidar. Ele tentava me intimidar em Neemias. Louvado seja Deus, não é diferente na nossa vida. E ali eu passei por esse processo. Cheguei aqui em 96, toda oprimida pelo diabo. E ali, louvado seja Deus, alguém falou assim: vamos levar ela para uma campanha de libertação. Isso aqui é muito importante, irmão. Campanha, né, missionário pastor? É verdade. Campanha muito importante. Glória a Deus. É libertação. E nós estamos aqui nesta noite em Glória guerra a com o Deus. adversário da nossa Deus. alma. Pensando que ele está feliz porque nós estamos aqui, não está feliz, não. Louvado seja Deus, o Senhor me curou no culto de libertação, aonde, aleluia, ali os pastores me oravam, aleluia, eu vomitava macumbaria. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E muitas vezes, irmão, para nós ser libertos, irmãos, como a nossa pastora falou, não andava assim não, mas Jesus, aleluia, conta, aleluia, ele transforma. Aleluia. Não é pela metade. É verdade, Jesus, transforma. Aleluia, pelo completo. Jesus transforma Glória a Deus. para que hoje, aleluia, eu venha glorificar o nome daquele que vive. Glória a Eu não Deus. tenho medo do adversário, não. Porque um dia ele quis me matar. E hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós não entendemos o chamado propósito de Deus na nossa vida. Deus querido, Deus Louvado seja o nome do aleluia, Senhor. Pai. Irmão, pensando que Aleluia, foi fácil. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Semana mesmo, meu filho falou assim: mãe, eu cheguei até para ele estar aqui comigo, mas não pôde, o meu cachorro. Louvado seja Deus, irmãos, que coisa linda. Tudo aquilo que eu não tive lá atrás, hoje eu tenho. Eu tenho 4 Glória a filhos, 4 Deus. netos, tenho meu esposo, tenho meu casamento, tudo que eu não tinha. Louvado seja Deus, porque Satanás, ele queria destruir a minha vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, com 16 anos de idade, irmãos. E vi um ônibus assim na descida. A descida era muito assim, lá embaixo eu estava. Eu falei: hoje eu tiro a minha vida porque eu não aguento mais viver. Irmãos amados, Deus não é fácil querido. você renunciar para estar aqui, não. Tem que É, renunciar. Jesus, Tem que ter aleluia. renúncia. Tem que ter renúncia para nós receber de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E meu filho essa semana falou: mãe, quando eu olho para você no quarto, você está orando. Qualquer hora você está lá de joelho, o Senhor me
desperta 3, 4 vezes na madrugada para mim estar orando, irmão, porque eu preciso e nós precisamos matar. É verdade, Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. Sim, meu Deus. Se não fosse a oração da minha pastora ali clamando naquele hospital, talvez eu não estaria aqui. É, Jesus querido, é verdade, Pai. Aleluia, Deus. Para uma grande obra. Meu Deus, abençoa aí, Jesus. Abençoa aí, meu Pai. Aleluia, Pai. Deus querido. Aleluia, Deus. É verdade, Senhor. Aleluia. Vai ser chamado de corpo para a cruz, aleluia. Chamar de corpo, idiota, para matar, de corpo, idiota, chamar de corpo. Hoje foi chamado desde o ventre, aleluia, da tua mãe. De corpo, idiota, chamar de corpo. Ai, a minha graça atrás, ai, céu, aleluia, pela palavra, deixa, ai, de novo, ai, chama de aleluia. Glória a Deus. Manta rabasubicanta labachubinai. Manto de mistério, onda lamai, suianda elebaço. Roubado seja Erionda lamanai, Deus, meu Deus. Oh, Jesus, não Jesus, desista do Jesus. chamado, aleluia, do propósito. Jesus, Ele não Jesus. recuou, ele não parou, ele avançou, ele perseverou, ele tinha planejamento, ele foi fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nesta noite, igreja, fica, aleluia, com a disposição do chamado. Glória a Deus. Hoje chamado. Meu Pai, Aleluia, aleluia, seja o nome do Deus. Senhor. É tempo, aleluia, de nós estarmos enquadrados na palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos, irmão, não podemos deixar de dizer que Jesus está às portas. Irmãos, olha a responsabilidade. Meu Deus, querido Deus amado, aleluia, Pai. Aleluia, qualquer momento ela vai Verdade, tocar. Senhor, E nós aleluia, precisamos estar em Deus. preparação para aquele grandioso dia. Espírito O noivo vai vir Santo. para buscar a noiva do Cordeiro. Espírito E a de noiva de Deus. Cristo, essa que está em preparação para Espírito aquele de grandioso Deus, dia. Espírito de Cada um vai Deus, ser chamado. Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Não sai do propósito. Não deixa que nada venha te Meu parar. Deus, Mas meu fica Deus. firme. Se fortifica, se fortalece. Vamos fazer como Neemias não saiu do chamado para Meu nós, Deus querido. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, aleluia, que vem Sambalat e Tobia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Mas Pai. o Senhor está conosco. Tem gente na Espírito obra de Deus, Santo. irmão, trocando, aleluia, seu prato de lentilha. Espírito Santo. Muitos têm trocado seu prato de lentilha. É verdade, ó Mas Pai. ela trocou ali a sua herança. Louvado seja Deus, não troque aquilo que Deus tem te colocado nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, eu glorifico ao Senhor, mesmo me arrastando. Ontem estava ali, irmãos, amado, naquele hospital. Falei, Senhor, passou todo o nome, a pastora Natasha. Hoje a minha voz está um pouco debilitada, fraqueza, fiquei muito mal. Então, louvado seja Deus ali. Naquele hospital que eles me atenderam na hora. Pensei que eu já estava preparada para o céu, mas não era hora de marcação de prova. Estou toda furada, toda roxa. Minha mais irmãos amados, eu estava naquele hospital preocupado de estar aqui hoje. Glória a Deus. Preocupado porque a nossa palavra. como Obrigado, servo de Deus, pela tua filha, esse Pai. ensino novo. Aleluia, Eu Deus. naquele hospital falei, Senhor, eu tenho que estar na pastora Espírito Adélia. Santo. Senhor, eu não posso ficar aqui. Aquele quase foi a 600. Louvado seja Deus, eu não queria baixar e fui daqui, pastor próprio, no remédio. Falei, Senhor, louvado seja Deus Deus, me querido, chamou, Deus eu não posso amado. parar. Irmãos, eu não posso parar, a igreja de Cristo não pode parar, porque a seara é grande, mas são poucos, se fez.
E Jesus te convida para lançar, para estar pronto, aleluia, entrar, aleluia, nesta arca. Louvado seja o nome do Senhor, porque grande é o propósito de Deus. Aleluia, que Deus abençoe a igreja. Continua orando pela minha saúde, meu favor. Aleluia, nós estamos ali com uma congregação que foi aberta ali em São Paulo. Louvado seja Deus. Final do ano estaremos. Glória a Deus. Deus abençoa cada dia Irmãs mais. amadas, não é fácil. Estamos também ali construindo a nossa igreja, pagando e construindo tudo pela fé, né, aqui em Nova Brasília. Nossa pastora, nosso templo é bem pequenininho. É pequenininho, mas irmãos amados, pela graça de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Há poder no teu nome, Deus. Final do ano, não sei, o pastor vai direcionar, as pessoas de Deus vai direcionar para nós. Meus amados, Deus já tinha falado que Deus nos ia levar para longe. Estamos lá até aqui. E se Deus não vai para outro lugar, nós estaremos. Jesus, em nome do teu filho amado, Jesus. Aleluia, Pai. Eu meu favor pela minha família, pedindo à igreja, fica firme, aleluia, não recua. Se fortalece e busca Deus. Louvado seja Deus, quero dizer para você. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um chamado. Deus tem um propósito também na tua vida. Verdade, Senhor. Toma nas tuas mãos. Obrigada a propósito, como Ele cumpriu na minha vida. Ele criou meu cativeiro, Ele mudou a minha história. Para que hoje eu possa estar aqui falando, aleluia, desse amor genuíno de Jesus Cristo. Meu Deus. É Ele que nos convence, irmãos. É Ele que nos convence, é Ele que me convenceu um dia. Eu não aceitei Ele, não é Ele que me aceitou. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a igreja. Estarei passando para a nossa pastora e agradecendo por esta oportunidade. Glória a Deus, obrigado, Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Pai, tua filha, Deus. Espírito Santo. Todo mundo passa processo. É verdade, Senhor. Ela passou, eu passei, né? Deus querido. Dois braços. Tem um que ainda está inchado, né? Esse aqui está todo marcado, todo cheio de furinho, né? Porque soro, né? Muito soro. Deus amado, obrigado. E o médico falou ali na hora, né? Que se não desse para poder injetar o soro nos braços, né? Ia tomar na coxa, ia ser na perna. Mas graças a Deus não precisou ser colocado, né? Eu ia operar a cabeça, mas também não precisou operar a cabeça, né? Glória! Porque tomei muito remédio para poder secar, né? A secreção que estava dentro, né? Mas ele falou, um lado vai ficar seco, né? E o outro lado ainda está ativo. E só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe, né? O que a gente passa, né? O que eu passei naquele lugar. Mas eu te digo que é um pouco de desobediência, tá? Porque Deus manda a gente fazer, a gente não quer, o Senhor coloca a gente lá. Jesus, é verdade, Senhor, aleluia, Pai. Deus, tá? Na nossa vida. Então, irmão, faça o que a nossa irmã falou. Não saia da presença, não. Tá? Clama a Deus, porque Ele vai te responder. Ora ao Senhor, porque Ele vai fazer na tua vida. É verdade, Pai, aleluia. Eu chupando limão. Que eu não servia para ninguém. Que nenhum homem ia querer casar comigo. Que nem meus filhos ficariam perto de mim. Né? Estava falando com a Valor ali. Sou mãe de 7. Né? Agora só tem um, né? Aguenta mais um pouquinho, irmão. Glória a Deus, aleluia, né? Pai. Aí nós só com um aguento, né? E não aguentei 2 que não era meu. Que não saía da minha casa, eu tive que tomar conta também.
Então, irmãos, são lutas, são processos que a gente passa, mas a gente vai vencer. A vitória está aí. É só a gente obedecer, a vitória está aí. É Jesus. Ela está pertinho da Fala, gente. papai. Mas Aleluia, quando você Deus. vê você, ela volta. Né? Glorificado Então, seja o teu nome, Deus. Aleluia, Pai. Fica firme. Está difícil, vai orando, vai clamando, porque o Senhor vai fazer a nossa vida. Amém, igreja? Irmão, você deve, tá? Agradecer a nossa irmã, a nossa missionária. Amém, graças a Deus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido. Missionária Tina. Missionária Tina. Deus amado. Obrigado, Deus. Virou criança. Ah, meu Deus. Ah, pequenininha no colo. Falta 4. Irmão, na próxima campanha vai entrar a nossa irmã Dani, tá? Na campanha, está se preparando, vai orando, tá? Que a próxima campanha a irmã está dentro, né? E vai entrar com a irmã Tina. Não, a irmã Tina não vai entrar nessa. A irmã Tina vai descansar. Vai entrar eu, nem a irmã vai entrar, tá? Vai entrar eu e vou orar para mais uma irmã entrar junto comigo nessa campanha, tá, irmão? É batalha, tá? Então vai orando porque é batalha. Campanha é batalha. É verdade. Tá? E na próxima consagração, para dar um descanso à nossa irmã Ana, missionária Ana, para dar um descanso à missionária Ana, na próxima consagração, nós vamos orar para quem vai entrar no lugar da nossa irmã. Mas só que tem o seguinte, irmão, eu quero que todo mundo venha. Glória a Deus, aleluia. E venha para a consagração. Porque não tem Glória a melhor coisa do Deus, que a consagração. aleluia. É verdade, Tu quer ver Deus trabalhar na tua vida? Na consagração de joelhos. É verdade, Pai. Aleluia, Deus. Senhor, venha. Porque Abençoa. muitas vezes só está a irmã Ana, irmã Tina, né? Às vezes, agora a irmã carregando. Aí, de vez em quando está a irmã Valéria, né? Maria Marcela se esforça, ela vem. A nossa irmã Dani, né? E Tadeu restando dos irmãos. Se você quer receber, minha amada, vem para a consagração. O lugar de receber é aqui, tá? E na secretaria, vou falar logo tudo. Na secretaria vai ficar nossa irmã Ana e nossa irmã Liliane, tá? Porque aqui é tudo dois, não é nada de um.